Meus queridos, a paz do Senhor, hoje eu quero falar sobre a história de um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porém não fazia com interesse de coração. O nome desse homem era Amazias e a sua história está relatada no segundo livro de Crônicas, capítulo 25. A Bíblia nos diz, meus queridos, que esse homem, ele era um homem que tinha o coração dividido. Ao mesmo tempo que ele se propunha em agradar ao Senhor, ele também se propunha a querer outras coisas que desagradavam ao Senhor. Ele não tinha interesse de coração, e isso é um extremo perigo para o ser humano, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que ele creia, ele saiba que Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, sem o qual nós não podemos viver, aquele que nos dá o fôlego de vida. Portanto, nós dependemos dele para tudo. Sem ele nós não podemos viver. Nós existimos por causa dele, por ele e para ele. E o ser humano que não entende isso, ele acaba buscando outras coisas em Deus, ele busca apenas a bênção, ele busca apenas o status, ele busca apenas outras coisas que são passageiras, mas ele não busca a eternidade. Ele não busca fazer aquilo que é justo, aquilo que se deve fazer, porque é justo que adoremos, que sirvamos aquele que nos criou, aquele que nos formou. Esse é o sentido do ser humano, deve ser o sentido do servo, daquele que se propõe a servir a Deus, reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E Amazias não tinha isso dentro do seu coração, apesar de que por um tempo ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia nos diz, meus queridos, que chegou um tempo no seu reinado, no reinado de Judá, que ele tentou fazer guerra contra os idumeus. E para fazer guerra contra os idumeus, ele teve a ideia de juntar em seu reinado todos os soldados que estivessem disponíveis para batalhar contra os idumeus. Ele juntou 300 homens do reino de Judá. E ele também tentou alugar, ele teve a ideia no seu coração de alugar para si 100.000 homens do reino de Israel. Sim, do reino de Israel. Naquele tempo, a nação de Israel estava dividida. Ela se dividiu em dois reinos. O reino de Judá, formado por Judá e Benjamim, e o reino de Israel, formado pelas demais tribos. E Amazias era rei de Judá. E ele pagou 100 talentos de prata para alugar para si 100.000 homens da tribo do reino de Israel, para juntos irem à guerra contra os idumeus. E essa atitude não agradou o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor não era com o exército de Israel. E o Senhor, com misericórdia daquele rei de Judá, com misericórdia de Amazias, mesmo vendo que ele estava tomando uma decisão sem a direção de Deus, porque esse é o problema de quem tem o seu coração dividido. Dificilmente ele está com o seu coração ligado, sensível à voz de Deus. Mas mesmo assim o Senhor, com misericórdia de Amazias, mandou o profeta avisá-lo de que ele não era como o soldado de Israel. E o profeta, chegando até Amazias, disse: olha, Amazias, não vá a essa guerra juntamente com os soldados de Israel, porque o Senhor não é com esses soldados, e se você for a essa guerra, o Senhor irá entregar você nas mãos do seu inimigo. E vejam bem, meus queridos, nesse momento que o profeta falou isso, no lugar de Amazias ficar perplexo com o livramento que o Senhor estava dando, com o aviso que o Senhor estava dando, com aquilo que estava se descobrindo aos seus olhos, o que estava oculto antes, e que se Deus não tivesse avisado a ele, o levaria à destruição, em vez de ele ficar perplexo e grato a Deus por causa disso. A Bíblia diz que ele perguntou ao profeta: e quanto aos 100 talentos de prata que eu já paguei aos soldados de Israel? O que será disso? Vejam bem qual foi a primeira preocupação que veio ao coração daquele homem. Mesmo diante de tão grande livramento que o Senhor estava dando, ele ainda questionou: e quanto ao dinheiro, à prata que eu já dei a eles? O que será disso? Vejam bem, meus irmãos, meus queridos, como é perigoso o homem ter o seu coração dividido. Ele fica cego, ele não consegue compreender aquilo que está ocorrendo ao seu redor. Ele, por si próprio, tem a tendência de trilhar um caminho para a destruição e não para a salvação. Apenas aqueles que estão com o coração ligados no Senhor, com os corações ligados no Senhor, é que têm a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, para terem a luz do Senhor adiante no seu caminho, clareando o caminho para que eles não venham tropeçar. E eu recomendo a vocês, meus queridos e minhas queridas, que leiam todo esse capítulo e vejam que impressionante história. Vejam como ele nos mostra quanto é perigoso
o homem ter o seu coração dividido e como isso, ao longo do tempo, leva o homem ou a mulher que tem o coração dividido a se afastar cada vez mais do Senhor e a pegar caminhos de destruição. A Bíblia nos mostra nesse capítulo que Amazias, ele cada vez se desviou mais, cada vez se afastou mais dos caminhos do Senhor, porque assim, qualquer motivo para quem tem o coração dividido é motivo para ele se afastar dos caminhos do Senhor, para ele esmorecer, para ele desanimar. E com Amazias não foi diferente. Ele chegou até ser uma pessoa idólatra, se render a outros deuses, adorar outros deuses. E ele trilhou caminhos que levaram ele à destruição. Eu recomendo que os irmãos leiam e meditem na palavra do Senhor, leiam todo esse capítulo e vejam como esse capítulo procura nos mostrar como devemos buscar ter um coração inteiro diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude a amá-lo cada vez mais, a termos o nosso coração com Ele em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todas as coisas. E certamente fazendo assim, meus queridos, seremos felizes, alcançaremos a plena paz, a plena alegria e plantaremos e juntaremos tesouros onde nunca o ferrugem irá corromper, nem o ladrão poderá roubar. E aqui na terra seremos abençoados, porque o Senhor sempre cuidará de nós, sempre iluminará os nossos caminhos, para que não venhamos tropeçar em pedra alguma. E essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, que os irmãos leiam o capítulo 25 de 2 Crônicas, vejam essa história e firmem no seu coração, nos vossos corações, a importância de sermos cada vez mais inteiros diante do Senhor, colocarmos cada vez mais o nosso coração por completo nas mãos do Senhor,